aí pros Criança até chutou. Nasceu. E aí? Olha a gente aqui invadindo de novo o canal da Gimad. Esse é o vídeo 2, viu um? Viu um? Vai lá ver, né? Sobre cores. Círculo cromático, como combinar as suas cores. E agora trouxemos o que? Na prática, o mood board. Qual a diferença dessas cores, desse círculo? Então, vamos lá. Vinheta, roda a vinheta. Vamos lá. Então, estávamos falando no primeiro vídeo como usar o círculo cromático, como entender as cores primárias, secundárias. Voltamos lá na época do colégio, né, da quinta série, aula de artes. Mas como trazer isso para o mundo da marcenaria? Como vender mais, convencer seu cliente que você é profissional, que você entende tudo de decoração, de cores, de combinações. Como? Como, Letícia? Usando o círculo cromático. Nós falamos muito desse lado aqui no outro vídeo, que é o lado das cores primárias, secundárias, terciárias. Mas agora vamos usar mais este lado aqui, que tem um mundo de cores e que te explica o que são cores monocromáticas, análogas e complementares. E se você souber o que é isso, já é meio caminho andado para você combinar a cor. Sim. Sem que você tenha que ter nascido com o dom, entendeu? Aí você pode... Não, e é legal isso porque cada combinação vai trazer um resultado, uma sensação, uma experiência diferente para o seu cliente. Então, se você vai querer um ambiente mais moderno, mais elegante ou mais divertido, mais impactante, você vai usar cada combinação diferente. Exatamente. Então, o que a gente fez aqui para ilustrar melhor para vocês aí na cachola é... A gente escolheu, por exemplo, vamos começar com o assunto monocromáticas. As cores monocromáticas no círculo, elas estão juntinhas aqui, juntinhas nos quadradinhos, mas elas têm diferença de sombra, tom e grade. As tonalidades que a gente ouve de uma cor. E aí, essas cores, aqui a gente montou um artifício, uma ferramenta que é muito usada pelos designers de interiores, os arquitetos, que é o mood board, que é um pranchão de sensações, né, de experiências. Ou seja, a gente pegou o azul e criou um mood board aqui pra vocês monocromático. Isso aí que você pode montar pro seu cliente, quando você vai... Porque assim, né, aqui, por exemplo, somos marceneiras e tapeceiras. Então a gente pode fazer uma sugestão do tecido que combina com aquele ambiente, se a ideia é um ambiente monocromático, com aquele MDF, com aquela fórmica. Então você dá, aqui inclusive tem um pedaço de folha tingida de azul. Tudo isso monocromático, então você tem uma experiência, e a gente vai falar um pouco disso também dentro desse ambiente. Então são as que estão juntas. Pode falar. Eu ia falar sobre apresentar para o cliente, a gente tem inclusive, bota aí a foto. A gente fechou um projeto com uma cliente apresentando um mood board que eram várias coisas diferentes, várias texturas diferentes dentro de um móvel só, onde a gente pôs madeira, MDF e laca. E antes de apresentar o mood board, a cliente estava super confusa e ela achava que não ia combinar. E aí a gente apresentando o mood board para ela ficou muito segura. Ela falou, nossa, combinou muito. E é um exemplo de mood board quase monocromático, né? Porque ele era quase a mesma paleta. Então, mostrando que você apresentando isso para o seu cliente, fica muito mais claro o ambiente que vai ter. E até quando a gente falou, né, a parede está pintada, você pode pôr a cor da parede dele, você pode pôr outras cores que tem já no ambiente dele, como o eletrodoméstico, ou uma poltrona que já tem, que né, a Lê falou de tecido. Então você pode usar esse mood board para compor o ambiente junto com o seu móvel. Agora, a outra opção que o círculo te dá é fazer combinações análogas. Então é quando você escolhe uma cor e combina com as cores do lado. Elas são as cores análogas, as imediatamente ao lado. Então se a gente pegar o vermelho, que foi o que a gente usou para fazer esse mood board aqui, a gente usou tons da cartela aqui, da paleta do vermelho laranja e também do vermelho violeta. Inclusive tem, para quem ama marcenaria, o famoso roxinho ali, que tá dentro do vermelho violeta. Lógico, depende de quanto ele oxidou, né? Mas aí a gente colocou, tá vendo que ele faz uma combinação interessante com os tons de laranja, com o tom quase marrom aqui, ó, cortem, né? desse cortem. E
entram os madeirados, porque a gente tá vendo muito marrom aqui também no círculo cromático. Então a gente sabe que tem madeirado nas nossas cartelas de MDF que é mais amarelo, que é mais marrom, que é mais cinza, que é mais branco, que não deixa de ser cor. E daí você causa sensações misturando ele. Então aqui outro exemplo, aqui a gente colocou uma fórmica que imita pedra. A pedra também entra nisso. Se você está fazendo cozinha, banheiro, então você também pode pôr no moodboard para a pessoa ter essa experiência. Então esse é um exemplo de moodboard análogo, cores do lado. E uma pergunta que eu acho que vocês devem estar se fazendo é: quantas casinhas eu posso vir para cor análoga, né, Lê? Acho que são 3, né? São essas daqui. Então é a do meio com as duas do lado. Você não pode vir assim, as cores uma do lado da outra eu posso usar roxo até o azul. Não. É só do aí meio. Aí você tá fazendo uma mistura muito excêntrica. Agora, se você pegar, também existem essas combinações. São todas de complementares, que é o próximo moodboard. Mas você pode fazer a geometria do círculo. Então, se eu fizer um triângulo, eu posso fazer uma tríade complementar e fazer uma mistura do que eu tenho no vermelho violeta com o que eu tenho no laranja amarelo, com o que eu tenho no azul e verde. Aqui, a gente foi mais conservador. Porque quando a gente usa o conceito de cor complementar, que o básico é a cor que está oposta a uma outra no círculo, aqui a gente fez isso aqui, ó. Laranja amarelo com azul violeta, tá? Então, quando a gente usa assim, oposto desse jeito, a gente tá buscando um pouco mais de choque, um pouco mais de contraste, um pouco mais de energia. E aí, o interessante, a gente usou esse recurso nesse moodboard, é por poucos elementos da contrastante. Então, a gente usou mais da paleta laranja amarelo, com a fórmica, os tons de marrom, a madeira mais amarela, a palhinha, e usou menos do azul violeta, mas ainda assim usou alguns bem marcantes. Então esse azul aqui é até um tom de rosa lilás e esse roxo, que daí causa outros tipos de sensações. Cada sensação que uma combinação cromática vai te dar é capaz de transformar um ambiente, e existem alguns ambientes clássicos que a gente ouviu ou o cliente falar e pedir: eu tô buscando uma coisa mais rústica. E daí a gente com a cor chega naquela sensação do rústico. Então, usando o rústico de exemplo, geralmente quando a gente pensa no ambiente rústico, a gente está pensando naquela casa de campo, proximidade com a natureza, as cores que vêm da natureza. Então, muita madeira, muito marrom, os elementos de muito aconchego, né? Sempre vão ser as cores mais quentes aqui da paleta, a grande maioria das vezes. Aí, quando você faz a cor complementar, nesses casos do rústico, você vê que mistura muitas vezes com verde, então outro tom natural. Sim. Então, aí, o círculo cromático também te ajuda nisso, a conseguir chegar na sensação daquele ambiente que a pessoa usou um recurso falando um nome de ambiente clássico. Se falar, por exemplo, minimalista. Então, ambiente minimalista, a gente pensa muito mais frio, né? Uma coisa mais monocromática, mais moderna, elegante, né, o minimalismo, mas você pode também colocar um ponto de cor, né, então usar uma paleta mais monocromática e um objeto que vai marcar dentro do seu minimalismo. Então, às vezes tem uma poltrona forte e todo o resto de uma cor só monocromática, porque aí dá essa sensação de mais minimalista, mais moderno, são cores mais frias. Então, isso tudo você vai pensar numa sensação, numa vertente arquitetônica de decoração, mas usando o círculo cromático. Outro exemplo de ambiente que muita gente fala e que é muito moderno, inclusive é uma das características, uma das qualidades dele, é o industrial. Sim. Então você misturar elementos de metal, ferro, canos aparentes. Muito preto, né? Muito preto, muito cinza para remeter ao concreto. Então você pode entrar com esse cinza tanto no concreto, mesmo que a gente sabe que tem MDFs que imitam o concreto, imitam pedra. Sim. E imitam, e os tecidos também, mais cinza, tecidos mais Lona, secos. mais secos. Exatamente. Não tem tanta textura de aconchego, é muito mais bruto, né? E tudo isso a cor implica.
Porque a cor, aí entra outro assunto, né, que a gente gosta de abordar. A cor já tá naquele ambiente, muitas vezes. A gente chega lá para fazer o orçamento pro cliente, para apresentar a nossa pastinha de MDF. Chega lá e o teto já tá pintado. Alguém aqui já teve um teto verde, aliás, na vida. E daí você fala, E daí parece que o teto tá a 1 metro mais baixo do que ele tá. Que são as sensações que a cor, às vezes, do próprio ambiente, não só dos móveis que a gente vai sugerir, já estão causando, então, de diminuir. É quase que unânime que quando você usar uma cor mais escura, você vai diminuir o ambiente. Então, pintou de preto, das cores escuras, o ambiente tende a diminuir. E se você pintar das mais claras, você tende a ampliar, às vezes até iluminar, né? Então isso já é uma dica. Se a pessoa tá com um ambiente pintado ou com uma característica pintada, você pode até gentilmente perguntar se aquilo vai ser daquela cor ou se vai mudar. Porque uma vez que você fizer os móveis e chegar lá, a experiência do ambiente muda e pode não ser a expectativa, né? Daí pode mudar, pode... Por isso que é interessante sempre levar um mostruário de MDF. Porque inclusive na iluminação, que a gente vai falar, muda o tom do MDF, muda o tom do seu móvel. E aí, às vezes, ela escolhe por foto ou por site, e dentro da casa dela, a iluminação, a gente fala isso muito de tecido, né, Lê? Levar o tecido pro cliente, levar o MDF e ver a luz do dia, a luz da noite, a iluminação que tem dentro da sua casa. Aliás, a gente tem um vídeo sobre iluminação, né? Aqui, G-Mothers, vocês já assistiram? Aproveita e assiste também. Aproveita. Já deixa o like naquele nesse, aliás. Mas a iluminação é importante, a gente pode, inclusive, trazer aqui, a gente tem alguma coisinha de uma cozinha que a gente andou trocando cor de porta. E trocando pra valer, de branco pra goiaba. Mudou completamente. Então, faz assim. E aí mudou, inclusive, com a cor. Isso foi uma coisa que a gente conversou antes da entrega, porque a gente reparou na iluminação. Essa era uma cozinha... ponto fora de curva, porque ela era uma cozinha com baixa iluminação. Sim, e com iluminação quente. Geralmente elas são em iluminação fria e isso vai ter relação direta. Isso influencia quando você manda aquela fotinho de WhatsApp da amostra do MDF pro cliente. Tira uma foto com e uma foto sem flash. Sim. Ou uma foto embaixo da luz e uma foto fora do luz foco natural, da luz. Né? Vai pra luz natural, tem luz. E avisa que você tá fazendo essa mudança, porque vai dar diferença na hora. E depois que chegar com o móvel, né? Pronto, vai fazer. Mas não era essa cor. Cuidado. A cor real, da cor do vídeo, da cor da foto, tem grande diferença. A iluminação faz muita diferença nisso. E a gente falou um pouquinho no outro vídeo, mas vale relembrar que as cores podem te agitar ou podem te acalmar. Então isso depende do seu objetivo em cada ambiente da casa, não é mesmo? Até a escolha desses padrões, né? Se é o monocromático mais elegante, mas o monocromático pode ser frio ou pode ser quente, pode ser uma cor que vai agitar ou vai acalmar, né? E na cozinha, você quer que agite ou que acalme, né? No quarto, você quer que agite ou que acalme? Depende da hora, né? Depende. Você, marceneiro, você conhecia tudo isso? Se você não conhecia, dá pra entender o quanto isso pode fazer diferença? Pode te ajudar? A importância disso no seu dia a dia? Vai ficar muito mais fácil tirar aquela dúvida do cara que, olha, todo aquele MDF, agora eu não sei mais. Você pode ajudar dessa forma. Ajuda a vender muito mais, a trazer o seu cliente pra tirar... Sabe aquele... gostei, mas às vezes ele vê todo aquele MDF junto e ele não consegue tomar a decisão. Por quê? Porque ali tem uma cartela de cores quentes, cores frias, que não combinam entre si. Então você fazendo um mood board ajuda muito pra fechar a venda e trazer aquele profissionalismo. Mas enfim. Temos! E você, inscrito? Você é inscrito? Se você não é inscrito, você corrige isso. Já sabe o sininho pra que serve? Não? Nunca te contaram? Pra você ser notificado quando tem vídeo novo aqui. E não ficar achando que nunca tem vídeo novo. E elas subiram! Olha a gente aqui. Então, comenta aí embaixo se gostou. Se tem dúvidas, pode mandar. Como que vocês estão usando esse círculo cromático? Como que vocês usam o mood board? Se vocês já fazem, se foi uma dica excelente que vocês vão começar a fazer, escreve aí pra gente que a gente adora ler. E é isso. Até!